olhando todos os recursos, assim, em tudo, em função de tudo que a gente viu, aprendeu e tal, eu entendo, sei das limitações, dá para fazer muito mais coisa. Mas eu acho que eu fui objetivo, prático, para fazer uma coisa funcional, assim, dentro de um propósito. Eu gostei muito, gostei muito. Com certeza eu vou usar muito mais. Tem que O fazer. Lichess ele tem bastante recursos e todos os recursos que tem ali são muito bons para treinador, para professor, para qualquer um que trabalhe com as crianças, mesmo porque ele é bem prático, intuitivo, fácil de usar, né? Não tem problema nenhum. Tem uma base de dados enorme. Você pode criar suas bases de dados, que é importante Ah, também. isso aí eu queria perguntar para o senhor. O senhor disse que eu posso criar uma base de dados, né? Por exemplo, Uhum. ali eu notei ali ó, que em seguida a gente joga, quando vê, jogou 10 mil partidas, 15 mil partidas. E tem como, por exemplo, a Siciliana, quantas que eu jogo, Petroff, quantas eu joguei, ou agrupar elas num lugar só. Como é que eu acho as minhas. Ah, as Petroff que Ah, eu joguei nos últimos 2 anos, alguma coisa assim, eu, né? eu não vi essa parte de se tem alguma forma de você ajustar, assim, né? De você arquivar. Eu sei que tem como você gravar, puxar para o teu computador. Talvez tenha. Deixa eu dar uma olhada. Eu vou abrir aqui e Teria daí como ver. puxar 1000 partidas, por exemplo, no computador? Ah, eu acho que 1000 não sei se vai ter. Teria que estar tudo. E normalmente não dá para colocar tudo numa pasta no estudo, né? Essa parte de. Mesmo porque não compensa você puxar as coisas de lá. Quanto menos coisa você tiver, menos você for escravo do conteúdo, assim, de você ter arquivado, melhor vai ser. Teu computador fica mais leve, tuas coisas, teus trabalhos ficam mais tranquilo. Você tem que aproveitar o que tem, os espaços que você tem nas nuvens para jogar. Claro que pode colocar no OneDrive, pode colocar no Drive do Google, né? Dá para colocar em outras partes, mas aí é melhor guardar arquivos que realmente te facilitem. Se Não. bem que, quando se fala de dados, dessas em PGN, o espaço que ele ocupa é bem reduzido, né? Então, é bem prático. Eu não vi ali, No Lichess, não professor, sei se alguém do grupo aqui já vasculhou essa parte aqui no, do guardar partidas e... no Lichess ele tem uma, na parte de análise, você pode escolher se você quer analisar de acordo com as suas partidas, com as partidas de mestre, ou só com as partidas de jogadores do Lichess. Se tu entrar numa partida e Sim, começar a analisar ela, você tem essas opções. Aí tu pode optar isso. por analisar só segundo as suas partidas ou segundas. Entra e faz uns movimentos e coloca no Aham, livre. sim, Aí sim. ali, ó, Aqui no... mestres, lixés ou jogador. Jogador é você. Mas Aham. ele tem que entrar na conta dele. Opa, deixa eu Isso, na voltar conta aqui. dele. Eu não tá na minha conta. O que aconteceu aqui? Caiu tudo. Pronto. Aí, ó, jogador ali é você. Tá. Daí aqui, vamos ver a análise. Não, já tá ali, ó. Já tá Ali lá, embaixo. professor. Do Aqui, ó, lado do. jogador. Aí, isso, isso. Isso. É segundo as suas partidas aí, ó. Aqui é segundas partidas. Só as suas. Uma E penca de professor, partida. Oi. eu, eu sei que ele consegue armazenar as partidas que você joga na plataforma, os Sim. torneios, né, nas partidas avulsas e tal. Mas trazer partidas, trazer arquivos para dentro, eu também desconheço. Não, 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 é não, não é puxar era essas essa a assim. pergunta. partidas. Ele clica na partida dele, quer ver? Clica nessa daí. Clica nessa Não primeira. era essa a Mas, Isso. pergunta. Você mas clica essas nela, partidas aí você são vai lá nos partidas. três pontinhos. Não, eu sei, dá para puxar uma. Mas, por exemplo, se você quiser É, aí você puxar tem que umas passar uma por 10, uma. é só uma por uma. Isso eu sei. Mas aqui, ele falou aqui, de repente você está querendo analisar uma partida, uma abertura, você pode ir ferramenta, análise, usar esse recurso e daí ver uma partida, por exemplo, vamos ver, ó, Sim, sim, eu acho que já serve. aí aqui já Pensei na seleciona, Petrof, ó, porque ela é muito específica, né? E a gente não já tem tantas. seleciona, daí aqui já separa todas as tuas partidas, pelo menos, né? Dá para você estudar, O né? Dá para Lichess, você analisar. ele não é que nem o Chessbase, pessoal. O propósito Não, é claro, diferente. é.
Mas é interessante você dar se você quiser estudar assim, abertura, você selecionar por aqui e de repente puxar uma ou outra que você acha essencial, né? Uma que seja modelo, que você acha que vai precisar consertar ali. Mas Sim, eu sei sim, que tá tem ótimo. outros, Ajuda por muito. exemplo, oi, o Free Chess, eu sei que você puxa todo, ele vai salvando todo o PGN no teu computador se você quiser. Isso aqui talvez falte esse recurso, teria que ver se não tem, porque no Free Chess você vai jogando a partida, só que você tem que estar suas partidas, você usa daí uma interface, né? Mas daí você joga, ela salva, vai salvando as partidas. Aqui não sei, talvez por ser online ele vai ficar tudo nas nuvens. Mas é bom que fique nas nuvens, né? Tá tudo aqui aí, você vai dando uma olhada aqui, as capivaradas que você fez. Aqui, perdi essa partida. Aqui, ó, perdi essa daqui, ó. Então daí você pode tirar uma conclusão, é legal? Dá para você analisar. Tá, mas então, em relação ao. Eu vi que ali você todos fizeram, tem um outro ali que faltou, que linkou aqui o Lichess, só faltou linkar aqui o estudar, né? Aonde que está armazenada a partida para poder ver os dados. Mas em geral, eu vi que está tudo certo ali, né? Muitos usaram, a maioria usou aquele planejamento que ele fornece via inteligência artificial. Tem um outro que está fora ali, né? Mas eu tive observando que tem 21, 20, tem uma série que tem 22 trabalhos. A média está aqui, de todos, é 20 trabalhos. Está faltando, tem 27 pessoas ali na minha lista. Acho que um é o próprio sistema, né? Então, são 26. Está faltando uns 6 ali perdidos, desgarrados. E tem dois que volta e meia, que entregaram os últimos trabalhos. E quer dizer que tem dois, são 22 no geral. Mas esse tipo de estudo aqui é legal. Alguém queria mostrar alguma coisa dos trabalhos que Eu Como fiz dois poderia bem fazer? básicos. Se quiser abrir o meu, pode abrir aí. Só que eu não sei assim como colocar agora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar aqui via Google. Vou entrar. Até meu login saiu fora. Deu um tilt aqui. Saiu tudo meu sistema. Por isso que eu tava sem entrar ali. Professor, Oi? Eu vou deixar o link eu, dos meus ali no chat, mas eu só fiz bem basicão, só tática Ah, básica. eu vou botar o link no chat também. se o senhor Deu errado permite, eu aqui no meu. gostaria. Se o senhor Abriu. permitir, eu gostaria de mostrar o meu. Tá, vamos via chat então. Vamos ver o que tem aqui. Eu vou pegando ali o. Vou pegar chat. Vou começar aqui pela ordem. Pela ordem, Laudelino. Eu Tem fiz dois dois estudos aqui? bem básicos, um sobre garfos, que daí eu fiz só mostrando um garfo de cada tipo com cada peça, né? E um sobre ataque descoberto. Dá pra dar checkmate às Tá, vezes, bem basicão. já tá aqui. Tá na mão. O meu também foi bem básico ali, sobre checkmate stiling. Eu vi o Stiling também. Os vários modelos de Stiling. Eu não usava esse termo, mas o termo Stiling. Então, aqui, tá, o que que você quer? Você pode falar alguma coisa ali? Quer falar Ah, alguma só coisa? apertar pro lado que ele vai mostrando, tá escrito. Eu escrevi um comentário em cada um deles. Daí É o falando sobre garfo. garfo com cavalo. Esse daí é só a introdução do que é um garfo, né? Que é atacar duas peças ao mesmo tempo, normalmente, né? Aham. Daí ele tem garfos Aqui simples, é de uma bispo, torre, discussão. rei. Sim. Há uma discussão aqui com relação à questão do garfo, né? É que às vezes a gente considera o garfo o ataque duplo de peão, né? Quando o peão ataca duas peças. Mas normalmente a gente chama em geral duplos, né? Que combina Uhum, bastante com o cavalo duplo. sim. Mas acho que não tem problema nenhum nesse sentido, né? Cavalo E6, E6.
Aqui é bom sempre, quando você for trabalhar isso aqui com as crianças, é direcionar qual cavalo, né? Aqui Ah, fala cavalo de C, E6, né? Porque às vezes, quando você, na anotação, a gente fala cavalo E6, daí fica sem pode ser qualquer um, né? Então, às sim. vezes, você referencia a letra, que é a coluna, quando tem dois na mesma coluna, é o número, né? Então, daí é Hum, o número que diferencia as peças. Se tivesse outro cavalo aqui, aí seria um número que iria diferenciar, né? Então, é bom sempre esclarecer. claro. Então, aqui tem dois duplos, né? Sim, mas A outra... Oi? isso daí é só a primeira parte, só de, tipo, a capa. Só a Aham, pessoa sim, passar. claro. Próximo capítulo. Ó, já foi lá. Normalmente, quando se fala em garfo, todos pensam somente no cavalo. Mas todas as peças podem fazer garfo. Então, o ataque duplo aqui. Aqui também você pode ilustrar com colocar flecha sempre, né? É A não ser que, que você for explicar, na hora que for explicar, né? é que tá tudo Mostrar, pode. explicado ali, é só pra apertar o botão pra frente e ele vai sozinho. Aham. Não, sim, claro. Só para direcionar. Às vezes, o visual aqui, assim, quando é que se trata de criança, eles ficam Uhum. procurando aonde está esse negócio. Eles vão tentar encontrar o duplo ali, Sim. né? Embora Mas aqui estranho que eu já me está lembro bem de ter feito as explicativo. setinhas e tudo. Aqui você fez, ó. Fez, já definiu. Ah, E beleza. pode usar as setas, porque tem várias cores, né? Tem setas de laranja, tem de outras cores, né? Eu não vi Tem, que tinha outras cores, só fiz tem verde, mano. azul, ó. Como é que se faz outra cor, né? Aí? Aí muda, você muda pro Alt. Alt? O Alt, o Ctrl, deixa eu ver. O Ctrl é vermelho, Olha o só. Shift, o Shift também é vermelho, o normal é verde. Tem um amarelo também aqui, tem que procurar. Ctrl Alt, botão direito amarelo. Ctrl Alt, Olha só. Isso. é, é meio laranja, né? É isso. Essa eu não Acho que são sabia. essas, não sei se tem mais alguma. Mas é bom saber, porque daí esse recurso aqui ajuda. Você diferencia as ameaças. Ah, tá ameaçando, o cavalo está ameaçando. Pode colocar em vermelho. Você pode colocar, né? Assim como o círculo, né? O círculo também Uhum. vai mudando de cor. O círculo também tem essa Ctrl Alt, vamos ver. Aí, viu? Olha, não Ele vai sabia mudando de mesmo cor. disso. Agora já é uma coisinha a mais. Por isso que é bom, né? A gente compartilhar as ideias, vai trocando. E às vezes tem coisas assim, como ele falou aqui do lado amarelo, eu sei que tem, mas eu não uso quase, então eu uso mais o verde. E às vezes eu uso esporadicamente o azul, né? Então, então, Agora eu vou mudar outro estudo certinho. ó, próximo. Você fez até o 7 aqui. O duplo, Tá mostrando um de cada peça. certo. E tem o do peão ali também. Opa, eu estou mudando no. Não estou usando o recurso que você fez. Tranquilo. Aqui tem até um comentário aqui, né? Dama B6, Dama 6, as opções, né? Você colocou ali. É legal, porque depois você pode deixar disponível, pode ser compartilhado pelos colegas, né? Daí a gente Eu vou vai dizer que trabalhando. eu só fiz a parte Oi? que tá ali em cima. Esse perdendo embaixo, não fiz nada disso dele, não. Esse daqui não. Não, não fiz nada disso daí, nem sei de onde veio isso. Saiu tudo aqui sozinho? Isso daí tudo veio sozinho. Enriqueceu o teu trabalho aí. Eu Que só fiz bom. aquela parte de cima e esse empate pra baixo, não sei de onde veio isso daí, não. Que não apareceu quando tava fazendo Ah, Depois isso. isso aqui deve ser da de máquina, ó. Eu acho que tá selecionado o livrinho ali, cara. Daí fica mostrando alternativas. Ah, faz sentido. Ah, é, Tá tá escrito selecionado o livrinho livrinho. ali. Ah, é verdade. É, agora você Agora tá faz certo. sentido. Aí tá minha aula Mas é normal. bom ter o livrinho, ó, porque daí você vai mostrando, né? Essa também já facilita a vida, já dá um recurso a mais, né? Bem lembrado aí. Aqui, o meu, perdendo se cap... não usar isso aí, fica com menos recursos, porque eu fiz com a ideia de que usasse os recursos, o Ah, esse daí é livrinho. clássico. Mas, hein, professor, é, depois que a gente fez, dá para alterar, né? dá, claro, dá para você melhorar e ir arrumando. É por Botar isso que eu essas digo, setas de cores aí, assim, eu gostei disso. claro, você vai fazendo, você vai deixando aqui, você vai enriquecendo.
Então é bom separar por temas, assim, como ele está fazendo aqui, um tema, esgotando esse tema. Pode até colocar depois umas partidas, Ah, eu modelos queria colocar uma por partida. Só que eu não isso, pode consegui dar para colocar a acrescentar. partida, daí eu fui fazendo peça por peça, sabe? E Aham, daí, nossa, eu fui umas 5 vezes na do ataque descoberto. Eu fui colocar e eu que era o adversário pra jogar em vez de ser o que eu tava colocando. Que raiva. Daí eu colocava, desde o zero tinha que fazer de novo. E eu peguei uma partida assim com umas 20 peças no ataque descoberto. aham. Daí, Outra daí... coisa, outra coisa que é importante é você fazer a revisão sempre, né? Porque você tem Uhum, aqui o editor de tabuleiro, você monta a posição e faz o uhum, teste. Vai jogar contra o Stockfish ali, joga contra a máquina vai ver se tem algum. Às vezes a gente erra, né? claro. Vai jogando, monta a posição. Agora não, agora você não tem como errar, porque tá tudo aqui, né? Tem uns programas Mas do Stockfish que o, vai fazer essa revisão. dá para Oi. fazer, por exemplo, no Fritz e copiar em PGN e colar aqui, ó, a partida Pois inteira. é, mas daí dá para fazer, mas aqui também é Não, prático. Você não, faz estou no dizendo editor de se ele quer tabuleiro. colocar uma partida, que ele disse que estava com dificuldade para colocar uma partida. É, Aham. eu tava colocando aí, Então, 1 a 1. você pode pegar aqui, fazer via o editor de tabuleiro, Eu fiz aí todos pega, eles assim. 1 a 1. monta, você montou por aqui, né? Onde você colocou o rei Sim. aqui? Onde que estava o rei? Ah, tava em algum lugar que não tava em xeque. Tava, acho que lá em B ou C. Em B, eu sei. Por aqui. Vou deixar aqui. Então aqui você pode colocar e pode testar, né? Depois, claro Uhum. que ele vai dar o resultado. Vamos colocar aqui em análise. Tá lá, análise. Daí ele mostra aqui, ó, cavalo E6, E7, ele vai te dando as opções, ó, as variantes. Se tiver Aí algum ainda foi furo, bonzinho. aqui é uma posição mais simples, mas se fosse uma posição mais complexa, aí ele ia te dando umas. É que a gente, quando coloca muita peça, pode dar um furo no na tua Sim. criação, né? Mas, claro, você pode pegar partidas do próprio repertório de partidas que você jogou, né? Então ele facilita. Esse aqui era um. Você fez outro também, né? Sim, fez de ataque descoberto. O do ataque descoberto. Deixa eu ver. É. O ataque Por sinal, descoberto. o capítulo 7 era o melhor. Mostrava dois grafos em seguida na mesma partida. Nunca veremos. Dois garfos na mesma partida. Depois vocês veem as partidas ali. Vamos ver aqui. Esse aqui. Vou apagar aqui. Todos os estudos. Tem muitas páginas abertas. Vamos fechar aqui. Pronto. Esse Ah, daqui. foi ataque descoberto. Aqui estava descoberto. Só tenho que tirar vocês daqui. Que coloco, puxo para cá. Pronto. Vamos capítulo 1. O descoberto. Ó, aí eu usei a setinha de outra cor. Aham. Aí aqui você usou a vermelha ali, ó. É, Aí usou todas os. E aqui mesmo você pode diferenciar, né? E colocar o é. rei, pode para cá ou para lá, não pode para lá. Tudo vermelho, né? Casas que são tabu, ele não pode ocupar. Aí, próximo. Até que você fez, já produziu para tuas aulas, né? Tuas atividades. Sim, já mostrei na aula de hoje. Isso daí. Hã? Já mostrei esse daqui nas aulas de xadrez de hoje que fiz. Ah, viu que legal? Ah, esse daí é de defender o ataque descoberto. Ó, aí ele fala que se a pessoa não defender aí certinho, ele vai lá, por Daí exemplo, ah, leva vou o atacar com o famoso cavalo. cheque Daí aqui. ele leva o ataque descoberto. Sim. Sim. Que aí se ele não defender direito, leva. Que ainda consegue salvar a dama. Bem que Mas foi de boa. na realidade, ele já deve ter quase levado antes, né? Porque a dama chegou aqui, o que que as brancas fizeram antes, né? É difícil descobrir o que que as brancas fizeram. Fizeram um lance que não deram descoberto, Né? né? Então, de É. certa forma, ela poderia. Aí, achei descoberto. Aquele é bem comum, esse aqui Esse daí é o também, que ó. deu defeito umas 5 vezes que eu tive que refazer. Uma vez eu Aham. coloquei tudo certinho, daí eu deixei o rei na casa errada. Que raiva, eu tive que refazer. Eu deixei o rei na Pois branca, eu é. fui E colocando outra, uma. é. Vai. E outra coisa, quando você for montar assim a posição,
procure sempre estruturar a posição que seja uma posição que tenha, por exemplo, essa torre não está no jogo, a estrutura de peões está danificada, né? Então aqui Uhum. e ficou meio bagunçado. Esse cavalo também fora não saiu para o jogo. Então ainda as peças não estão. O conflito aconteceu aqui no momento que todo mundo está meio pipocando, desobedecendo alguns princípios de abertura, né? Desenvolvimento, retirar as Ah, essa eu peças. tirei de um exercício de ataque descoberto de 1000 de rating. Então foi, foi bem isso. Sim, sim, Aí a gente descobre, né? O descoberto. Está sim, descoberto aqui. Foi por isso o ataque de 1000 de rating. Se fosse maior, sim. você pode ver que tem uma diferença, que as peças estão mais harmônicas, elas têm mais Sim, tá tudo lógica. caótico. Aqui fica mais caótico, isso mesmo. Aí. Ah, mas dificilmente Mas alguém com mais de acontece. 2000 vai levar um desse. Mas leva. Principalmente se daqui É. horizontal, as pessoas costumam cair assim. Porque tem a lateralidade, tem uma dificuldade assim de visualização nesses ataques laterais, assim. Uhum, Jogadores, grandes mestres. A gente vê que sempre, quando a gente está jogando pingão, os uhum, ataques diretos, assim, claro que não funciona, né? A gente sempre tenta uns golpes mais discretos. E às vezes um ah. golpe assim, que ameaça lateralmente, acaba pegando. Mas é isso aí, isso aqui ficou dentro do previsto. Perfeito. Vamos ver aqui de quem que é, na ordem. Aqui, deixa eu ler aqui. Puxa, é o Sandro depois, né? Sandro, vamos ver. Sandro pegou toda a literatura, né? Tem um livro inteiro aqui já ou não? Nada, só uma partida, professor. Tá bom. Vamos ver aqui. Ai, ai, ai. Ó, mais Mizovic. Isso daqui é do livro. É de. Qual livro que é? Tem no livro, não É, tem? Chess Praxis. A Do prática Praxis. do meu sistema. Isso. A prática do meu sistema. Isso mesmo. Rambo do Índio. A Aí primeira você vez que colocou. eu tive contato com esse material, professor, com essa partida em especial, foi graças ao mestre Segal, Alejandro Segal, né? Ele Aham. me, ven- Eu. ele, me- ele me vendeu uma edição cubana desse livro. O finado Segal. Que Deus o tenha. O finado. Saudoso. E eu vi que você colocou ali a escola Henrique Mecking. Do que se trata essa escola? Na verdade, professor, aquilo ali eu tomei liberdade de fazer uma licença poética, né? Ah, tá, entendi. Ela Pensei não que tinha. existe, pelo menos ainda não, né? Foi uma homenagem que eu fiz ao Henrique Mecking, né? Aham, É entendi. dele o Ah, nome. eu olhei assim, E, ué. pois é, foi uma licença poética que eu tomei para fazer uma homenagem para o xadrez, né? E ao mesmo Claro. tempo, na hora do plano, formatar algo que realmente é utilizado nas redes municipais, né? Aham. Eles são Ah, extremamente objetivos, né? Não há tantos dados como horário. Existe um horário, mas não específico em planos. O que existe é o conteúdo, né? O método, recurso, conteúdo, mas os dois detalhezinhos lá, mas nada tão floreado como a plataforma permite, né? Aquela plataforma que o senhor sim. disponibilizou. Então tá, vamos lá. Essa aqui é introduzida por Desovich, sua década foi vista. Não, introduzido por Desovich, em sua década foi vista a estratégia como um sintoma de decadência. Um certo amador, que é o Widmar aqui, né, sustentou certa vez que disfarçar as próprias intenções na abertura demonstrava falta de coragem. Deve ser o Na realidade, Tarraxa. na realidade, apenas se tratava de incorporar a abertura a princípios alternado. Embora empregado em várias ocasiões entre 1907 e 1911, tal estratégia criada e empregada por Lisovitch não tinha sido explorada ou reconhecida plenamente. Ah. Aqui, E professor, a gente fez um trabalho também de um trabalho historiográfico, né?
Aham. Porque, por exemplo, eu peguei várias traduções, duas traduções em espanhol e uma tradução em inglês, além do português. E aí a Uhum. gente foi encontrando os termos ali mais fiéis aos originais, né? Que nem Claro. sempre estão em ambas as traduções. Por exemplo, aqui embaixo, Vidmar, Nizovic, Nova York, 1927, esse torneio é bem famoso. Nós temos ali, ele coloca como na edição brasileira, edição em português, está como Índia, ou Índia Antiga, alguma coisa assim. Quando na verdade Uhum. ela é uma Bogo Índia, né? Isso é uma invenção do Bogolyubov. Ó. E, esses quatro lances, para mim, eles são os lances fundamentais da partida. Porque a partir dele você cria inúmeras transposições, né? Que é o objetivo do livro. É você começar com algo, né? E você vai fazer acho que a palavra escarmotear, né? E vai Hum. transformar em outra coisa. Aqui, por exemplo, é uma forma após o bispo, professor, é uma forma de trazer a Niso-Índia para o jogo, né? Só que o outro já Sim. dá uma outra resposta. Ele coloca o bispo ali, né? E isso pode virar até alguma variante como é que é o nome, rapaz? Daquela abertura que o Carlsen está jogando muito, gosta de jogar, que faz o fianqueto ali em G3. Uhum. É, A Deus, hatch? catalã, Ah, catalã. Catalã. catalã, desculpe. Ah, isso. Catalã, né? Tem umas variantes próximas da catalã, tem a hatch também pelo meio, né? E no Uhum. final, esse sistema de negras não vai virar uma holandesa, né? Ele começou de uma forma, os planos foram para outra direção, e no final ele adquiriu uma outra concepção de defesa. Né? Isso acontece, Karpov faz muito isso, Petrosyan é especialista nesse tipo de trampa, né? De estratégia, isso não é uma trampa, isso é uma estratégia. Né? E essa é a beleza do xadrez posicional, a qual eu admito ser um apaixonado, né? Uhum. Por essa escola e tudo que envolve, né? A transposição, assim, esse golpe, ele é bastante utilizado mesmo para tentar você. Era mais utilizado antes, porque justamente era fugir de alguma abertura, por exemplo, você jogava o D4, o outro jogava E6, podia entrar numa francesa, umas coisas assim. Então, ao invés de entrar na de peão de dama, esse tipo de truquezinho assim é bem utilizado, era O, bem pró- o mais próprio, utilizado sis- pelos próprio sistema mestres, né? ortodoxo, né? Ele permite muita coisa também, Isso. né? Ele permite você levar para uma semi-eslava, né? Aí tem Uhum. os inúmeros caminhos da ortodoxia, onde você pode levar, por exemplo, uma Tartakover, né? Das trocas, ou tem também uma outra que você toma ali o peão na lateral, tô lembrado do nome da abertura, é bem famosa. Mas, enfim, professor, esse é o espírito da abertura, né? Você modificar o plano, né? Você mostrar para o aluno, isso aqui já é para um aluno um aluno de escolinha, né? Não seria bem Uhum. para aquele aluno que está começando, Isso está aqui já é um pouco iniciando, mais né? avançado, né? Sim, sim, sim. Você está apresentando para ele uma escaramuça, né? Para É. ele modificar os planos e nessa fase, geralmente, eles não têm muita base. Quando você modifica, eles ficam perdidos, né? Essa já é uma Uhum. estratégia de um técnico, né? Que você utiliza para É. Aqui tem um vencer. monte de coisa que pode ser trabalhado, além de ser esse jogo de cintura, né, para alternar, para entrar em outras características de abertura. Também dá para mostrar que quando se tem essa troca de bispo, aqui ou aqui, você vai jogar em função dessa troca. Porque você trocou o bispo de casa escura, daí você não vai poder ficar com esse bispo de casa clara, assim, preso, né? Ele vai ter que procurar alternativas. Normalmente é por aqui, né? Que ele tinha quieta e ativa a peça. Ou vai Sim, tentar bloquear a estrutura de peões. Então já dá para traçar conceitos estratégicos avançados, né? De, de, há uma série de de- outros conceitos que acompanham, né? Claro, O próprio fianqueto do bispo branco também, né? claro. Que transforma ali uma situação, fica naquela fronteira, né? Entre a holandesa e uma índia da dama, uma niso-índia, né? Um fianqueto do bispo da dama.
Sim. Vamos lá, continuar a partida. Tchum, cavalo C3. Melhor seria. Aqui também tem sempre as análises, né? Porque você pode colocar Sim, toda a análise da época aqui por baixo do Stockfish, né? Para ali fazer a avaliação. sim. Porque Essa análise é de época, professor, e pode fazer esse trabalho que o senhor está mencionando aí, de você isso, fazer uma comparação com os recursos de hoje, tecnológicos, com claro, aqueles recursos de época que eles tinham, né? Essa é a parte porque, legal. porque tem, por exemplo, tem a estratégia moderna do Pacman, né? Você vê que eu tenho uma partida lá e que acho que é o Alekhine. Um exemplo lá era da dinâmica das peças, eu acho que é parte bispo. Então, aquele que ele ganha, né? Ganha ali. Mas mostra, dentro do análise computacional, mostra que que o jogador, o adversário tinha recurso. Eu não lembro se era as brancas ou as pretas, mas ele tinha Sim, recurso ainda, entende? Ia sobreviver aí por muito tempo, né? Ia lutar. Então, isso é interessante, você rever essas análises. Mesmo porque, quando sim, você fala em programas, você pega um livro que você vai estudar uma abertura, uma francesa. Um livro que é relativamente antigo, né? Você, que surgiu antes das nossas revoluções tecnológicas. O é que vai Zurique, né, acontecer? professor? O Zurich Zurique, mesmo. Você Zurique do pode Braunschweig colocar é um grande referencial, né, no xadrez isso. mundial, talvez os 5 livros mais famosos e mais lidos. As análises são análises né, bem Isso. rústicas, né? Não são ricos nesse conceito, né? Porque os conceitos estudados naquela época, como a gente estudava o xadrez assim de uma forma mais técnica, eles eram muito em cima de posições, de modelos de conhecimento que a gente já tinha uma certa ideia. Então, se for ver, tem uma precisão também no cálculo mental daquela geração, daquelas grandes Sim, cabeças pensantes, né? Mas é acho. sempre interessante porque, às vezes, mesmo nessas análises de jogadores conceituados, pode surgir esses detalhes, né? Surgem os furos. Ok, você já colocou tudo. Acho que só faltou esse dali, poderia enriquecer depois, né? Para ver se. Até para as análises aqui, você colocar. Daí colocou análise, daí você coloca um parênteses ali. Porque os programas novos sugerem tal possibilidade, né? Uma Porque coisa que eu senti falta, professor, em termos de recurso, era na medida que você coloca as observações, que ao invés de ter um cesão, tem o símbolo do cavalo. À medida que você tem uma torre, tem um símbolozinho ali da torre para você utilizar como recurso. E não ficar dessa forma aí, quase datilografada, né? é aqui, né? Isso. Entendi. É mesmo. Não usa o sistema, poderia colocar, né? Eles não Ficava uma. têm. Mas tem um conflito aí, professor. Eu fiz uma pesquisa, o porquê não tem, existe uma questão aí relacionada à configuração do programa. Tem alguma coisa aí, tem uma justificativa. Uhum. Ah, E aí a gente já está no sistema holandês, né? Quase um muro de pedra aí. é. Ó, tem o par de bispo, bispo e cavalo, a estrutura de peões aqui isso aqui definido, né? Isso daqui ainda em movimento, colunas. Aqui tem um monte de temas, né? Bom para trabalhar. Aqui tem os comentários, né? Não vou chegar ali para a gente não ficar muito preso, né? Análises técnicas. E aqui é o Hum. adversário das brancas perdem nesse momento. Ó, os bispos. Isso aqui é interessante. É bom ter essas partidas assim, clássicas, porque depois você pode reforçar mesmo esse trabalho, né, fazendo essa análise de uma análise em cima do com o Stockfish para reavaliar a posição. Principalmente alguns temas aqui que podem ser trabalhados. Porque ela pode se ramificar, né? Deixa eu ver, eu posso colocar aqui, eu acho que não interfere no teu, né? Fique à vontade, Ainda professor. Hã? Ele não, acho que não Fique à interfere, vontade. né?
Vamos ver lá. Vamos ver só Não. para ver como que tá as análises. Então, vamos aqui, dama e 7, o lance, né? Dama e 7, peão poder 2. E ele sugere ali, dama e 7. Ainda tá equilibrado o jogo, né? O jogo igual, ó, pau a pau. Isso também tem, porque com relação quando a gente faz análise das partidas, quando são as aberturas que são mais experimentadas, não digo essa, mas umas aberturas que são mais analisadas, tipo a Rui Lopes mesmo, que é extensa, já tem um grau de precisão bem já equilibrado, né? Então a tendência, quem conhece essa teoria, já mantém a precisão. Agora, quando sai um pouquinho do trilho, daí a coisa desanda. Ó, dá tudo equilibrado o jogo ainda. Aqui dá para ver onde que tá o grande erro do Vidmar. Ó, Que a gente já entra no sistema da holandesa, professor. Esse cavalo aí. aham, Inclusive, professor, essa posição aí, voltando só ao peão, por favor. Essa posição aqui de negras, ela é clássica numa outra escaramuça também, no sistema Niso-Lassen, ou no sistema, o ataque Nisovic, ou no sistema Nisovic de ataque de brancas. Ou seja, toda essa estrutura de peões de negras pode ser transformado num ataque feroz com as peças brancas. Essa é outra uhum, faceta da escola hipermoderna, é você pegar defesas de negra e você transformar o sistema em um ataque com as cores brancas, né? Aí você pega a siciliana, transforma na inglesa, o Índia do Rei vira ataque Índia do Rei, e por aí vai, né? A eslava transforma-se no sistema Londres, né? E- é, sim. Eu imaginei que ele CG4 ele ia considerar aqui, ó, considera um pouco mais, favorece ainda as brancas um pouco, né? Já se aproxima do 1. Aqui o G5. Aqui 0,7, chegou a 0,7 de vantagem para 0,7 foi o nível mais diferenciado, assim. O resto tá, Sim. ó, tá equilibradíssimo o jogo. Aqui empatou o negócio. E ele tá tomando Tá. conta da coluna. Aqui cai Aqui que tudo. tá, ó, aqui que Problema. tem, aqui que tá o problema. Mas aqui tá lógico que vai perder o peão, né? Então esse material aqui já faz uma diferença, né? Sim. Então, talvez ele tivesse que prevenir isso aqui. Agora, Mas se como? ele Colocando. toma, entra o cavalo aqui no meio também, professor. Daí tem um cavalo monstro. Centralizado. E se ele avança, daí abre a coluna e o peão avança aqui. Talvez voltar do bispo para cá, tentar segurar ali um Sim, pouco, sim, 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 sim. Parece ser mais né? interessante. Aí, Tentar se segurar. peão toma peão. Deixa ali É. seguro. Daí a partir daqui foi o caos, né? Aí foi o Aqui já Carlsen. foi. Aí já foi o caos, sim. Foi o Carlsen. Isso mesmo. Daí fecha ali. Eu vou até o último agora, só para. Ó, aqui já aumenta 5, já. Bate em 3, já. Bom, interessante, bacana, assim, né? Dá para enriquecer. E tem, deixa eu ver só se tem aqui embaixo. Aqui você compartilha. Tá, isso daí. Vamos ver. Tinha mais uma aqui. Deixa eu ver. Essa do Sandro, do Alexandre. Alexandre Miranda. Panini. Vamos ver o que que é. O Alexandre, meu, cadê você? tô aqui. O que que você tem para Vamos dizer lá. aqui do teu trabalho? Ó, o meu fiz de acordo com o que Ah, pediu, que é para desse entrar livro. dentro daquele site lá da inteligência artificial, né? E pegar o Uhum, tema e tentar colocar lá e encaixar dentro do lixete. Entendi mais ou menos dessa forma. aham, E aí peguei o tema principal, que era o Mate Stiling, para trabalhar com a criança e de iniciação, né? Tá aprendendo. E tentei ser o mais breve possível, né? Coloquei ali mais ou menos fiz o
Ctrl+C, Ctrl+V ali para mim ter uma noção se era por aí mesmo que eu estava querendo fazer, se é assim ou não. Sim, entendi. Uma coisa só aqui, uma observação, quando você for fazer esse tipo de trabalho aqui, é sempre interessante que não seja muito carregado com texto, justamente porque as pessoas são muito práticas quando se trata de xadrez online, né? De análise de posição, eles gostam de coisas assim, tchum, pronto, pontual. É isso, aquilo, né? Uma definição rápida, um detalhe, né? Tudo assim muito prático. Então tem que sempre ser simplista nessas questões. Aí você usa as flechas, usa as bolinhas e demonstra a situação, né? Isso aqui está no teu planejamento, né? Se eu não me Não, engano. daí é o, assim, eu não, eu tentei fazer de acordo, tentei entender ali no, mas ali eu coloquei porque quando a gente coloca lá no inteligência artificial sai grosso, né? Sai E outra. Sai. aí eu falei assim, cara, vai ser como aí, né? Vamos tentar colocar dessa forma, depois eu vou, é a hora da gente trocar as ideias, né? Ah, e outra coisa, tinha lá, quando você sai lá, você coloca para ele fazer, ele faz. Sai até o BNCC, né? O pessoal estava questionando essa questão do BNCC, assim, porque o BNCC ela é umas regras assim que são utilizadas dentro da educação, umas regras, não, são os objetivos que devem ser atingidos, e isso é bom para quando você vai trabalhar com escola, porque daí você demonstra que está vinculado com todo um plano de estudo que está ligado com o MEC, com o Ministério da Educação, com as bases para a escola. Então, ele te dá essa fundamentação. E, por exemplo, se você for fazer, às vezes, dependendo da escola, que vai fazer um teste, se você vai mostrar um planejamento que não tem nenhum link com a BNCC, aí você já perde um pouco de pontos ali, né? Porque Uhum. eles querem saber mesmo que você tem esse conhecimento. Porque é uma regrinha meio que utilizado por todas as escolas, né? São objetivos que vão ser em várias áreas, em todas as áreas do conhecimento ali, são desenvolvidos. Para cada série e para cada disciplina tem essas estratégias, esses objetivos a serem atingidos. Então é importante. Ali ele te dá automaticamente, né? Você vai fazendo conforme o que vai ser trabalhado, ele já interpretar, descobrir alguma coisa, fazer, ele já te dá todo, já te dá com qual frase lá que já está vinculado, com qual número, né? O código. Então é importante sempre colocar. E conhecer, né? Eu coloquei ali. Acho que eu coloquei. Onde que eu coloquei? No WhatsApp eu Mas, coloquei? professor, uma Ou pergunta. foi para responder alguém? Foi? Foi para Professor, só uma responder. pergunta. Mas no caso da Pode? BNCC, a gente não tem uma disciplina de xadrez, né? Eu senti dificuldade de Não. encontrar o conteúdo que eu queria colocar, puxar pela base, entendeu? Como é que faz? Aham. Ali no programa ele faz meio que direto. Mas você pode ver alguma área que seja afim, por exemplo, ele pode pegar dentro da própria matemática ali, achar. Porque ele tem os temas mais genéricos, que não são específicos assim, de matemática, mas ele te dá alguma coisa que se enquadra dentro do xadrez, né? Que se pode ser enquadrado dentro do xadrez, quando você vai trabalhar. A mesma coisa, quando eles vão colocar, por exemplo, está vendo trigonometria, está calculando uma coisa assim, eles vão procurar por um tema que se enquadre dentro da própria matemática, que seja mais próximo daquilo que ele está trabalhando, que ele vê que é importante, que vai desenvolver alguma coisa para o aluno, né? Então, ali você encontra algumas coisas assim. É bom que seja mais próximo da forma de racionalidade do xadrez, né? Que seja da Então, mais para Eu, próximo. eu, eu o analisei estudo mais ou que eu menos fiz, assim, professor, eu fiquei mais um pouco na dúvida. A questão é como se esse material fosse meu e não para dar aula para, como se fosse um registro, Aham, entende? certo. É como
É como se fosse um para guardar, para deixar guardado como igual em Chessbase a gente tem um banco de arquivo para guardar as partidas, né? Guardar as partidas Sim, dos torneios, organizar em torneios, a gente preparar a aula nossa, né? De uma forma mais ampla aqui, eu mais ou menos tentei entender mais ou menos dessa forma, né? Mas uhum, aí tentei organizar, coloquei os objetivos, introdução, igualzinho que apareceu lá no o planejamento mesmo de aula, né? sim, E aí claro. segui mais ou menos desse daí. Quer ver se segue a introdução? Mas é para. Tá, vamos lá. E aí, Professor, professor, Oi, em diga. outras palavras, é o xadrez que tem que se adaptar às outras disciplinas, não as outras disciplinas Isso, que porque têm que ele se não. adaptar ao xadrez. Perfeito. E, É que e nós essa, não estamos ainda existindo assim como, né? Não temos a cadeira cativa. e Nós essa temos que conquistar adaptação, nosso espaço ainda. sim, e essa Então, adaptação é tem que uma ocorrer luta, de né? E forma. claro, se a gente se alienar e ficar longe do que está acontecendo em termos de educação, aí a gente fica isolado mesmo, a gente perde, se distancia cada vez mais. Então a gente tem que ir para tentar se engajar, né, dentro desse processo todo educacional, né? Tem que estar inserido ali, né? Não E pode ser seria, excluído. e seria Mas é isso aí interessante, mesmo. professor, que o. Alô? Que Oi, o pode falar, tô processo ouvindo. ocorresse de forma interdisciplinar, transdisciplinar ou multidisciplinar. Dentro da disciplina, Perfeito. dentro do conteúdo. O xadrez tem que abraçar o conteúdo da escola, não o contrário. Aham, E aí isso. que está o E, por desafio. exemplo, se é um professor de educação física, ele tem a BNCC ali, a parte dele, né? Então, ele pode trabalhar dentro daquela área. Se for matemática, pode procurar por lá. Se for artes, vai achar qual que se enquadra melhor. Porque ele tem também coisas que são mais abertas, assim, e é fácil você encaixar. Um link mesmo onde que o xadrez se enquadra naquilo ali, né? o professor, professor. Então, oi, pode falar. aqui Então, no estado. Desculpa, Paulo. desculpa, pode falar, Sandro, depois eu falo. Aqui no estado de São Paulo, dentro da PNCC, na rede estadual, a gente trabalha no sexto e sétimo anos jogos de tabuleiro e no sexto ano o xadrez. É claro, uma forma bem resumida, mas a gente entra um pouco no tema assim. E no sétimo ano a gente dá um pouquinho de continuidade. É Aham. legal, é E uma daí, ferramenta legal. como que você escolhe os itens ali que vão se adequam melhor? Não é assim também? É desse método, né? E isso, Você vai é pro... tanto que ele vem um material pra gente do que tem que trabalhar, Uhum, né? E no sexto ano é especificamente xadrez. No sétimo aí eu já falo de outros jogos de tabuleiro. Mas é bem ali mesmo, na questão inicial ali mesmo, né? Então dá para trabalhar assim, a gente uhum, acaba pegando de várias formas, lichess, né? E material físico é. mesmo. Mas Então, para o colégio sempre professor, importa essa questão mesmo, né? Pode falar, é o Sim, Paulo, né, que vai falar? isso. Duas coisas. Primeiro que passou pela Câmara um projeto de oficializar o ensino de xadrez nas escolas, mas ainda está submetido à apreciação do Senado, ou o contrário. E sobre a questão de associar com outra disciplina, o estudo que eu fiz sobre triangulação da dama. E eu sei que não é Uhum, um tema muito usado em relação à dama. Geralmente faz isso em relação ao rei ali, para final, com rei e peões, né? Mas eu quis fazer com a dama. isso. E daí eu fiquei pensando se valia a pena eu associar com a parte de geometria, com os tipos de triângulo e coisa e tal. Eu até coloquei isso no estudo, mas de leve, entendeu? Eu acho que se eu colocasse relacionado com a parte matemática, eu ia ser meio, como é que eu posso dizer? Eu acho que eu ia estar forçando uma barra, entendeu? O meu Aham, estudo, professor, eu mandei para ti o PDF do plano de aula e com o link, né? E eu te coloquei como uhum, membro no meu estudo para que tu possa eu acessar vi. o Litas ali. É. Mas é isso, assim, eu Tá achei que aqui, se eu né? colocasse relacionado com geometria, eu ia estar forçando uma barra. Aqui, ó. Posso entrar aqui já? Vou entrar. Pode, Depois eu só volto deixa eu aqui. fazer um pedido de desculpas primeiro aqui, professor. Porque o Dinelli, a gente parou uma madrugada dessas aí e a gente discutiu coisa por coisa do que tá aí. Só que depois que a gente desligou,
deu uma queda de energia lá em casa e uma boa parte eu perdi. E eu não, eu fiquei meio sem graça de ligar para ele de volta. Já era 3 e pouco da manhã, né? Né? E aí eu corrigi o que eu lembrava, tá? Então, assim, quero fazer essa ressalva que o Dinelli me ajudou na correção, mas depois acabou que não ficou exatamente como a gente escreveu junto. Mas O tá que aí. tá planejado. Não, tá aí, tá aí. Ficou Tem legal. mais uma madrugada aí, Odinelli. Deixa eu só terminar isso daqui do estilingue. Ah, daí que vem os modelos, né? Você usou? Aqui, ó. Dama lá e dama F7. Esse eu vi. Eu vi tudo aqui. Atividade. Depois vem o próximo. Tem os comentários. O mate. Next. Aqui. As variações são sempre boas, né? Para sempre colocar, enriquecer com possibilidade diferente, para o aluno não ficar preso sempre no fundamentação, no fundamento só, né? Ué, é aqui. Desenvolvimento. Daí tem como que. Aqui. Como Como planejar planejar mate em mate. 2 movimentos, fazer esse Isso. planejar, né? Aham. Como chegar, colocar ele mapear, por exemplo, em 2 jogadas, como eu chegaria um mate em 2 jogadas? Começar a trabalhar a longo prazo, né? Sim, Planejamento. Mesmo que ele eles joga têm essa dificuldade de consecutivamente encontrar, né, o caminho do o mate, caminho do às mate. vezes. Eu Então, trabalho assim com aquela essa imaginação mesmo. Ele imaginar a uhum, peça, tirando a peça onde que ela deveria estar para poder dar checkmate, da para mate. poder depois trabalhar com a posição. Então o mate, se colocar a dama aqui é mate, né? Se E como colocar uma chegar dama lá em duas aqui é jogadas, né? mate, né? Então trabalhar com essa diversidade de posições de mate, né, a partir daqui, mexendo apenas uma peça e daí para poder depois trabalhar na posição, trabalha mentalmente, porque eles ficam muito presos ao movimento delas, né? E tem que ficar um pouco solto para tentar imaginar onde poderia ficar a peça, para tentar acabar com a partida, né? Aqui tem, ó, tira esse peão, uma dama aqui é mate. Essa visão aqui de viajar na maionese que é importante, assim, legal também, porque daí você, a partir dessas ideias soltas, você consegue chegar numa posição depois durante a partida. Você imagina e chega na posição, né? É uma forma de trabalhar. Isso tem muitos anos que eu trabalho aí com as crianças. Então, uma forma delas tentar defender do mate, qualquer mate que seja, primeiro tem que conhecer. Não tem como ela não conhecer e defender. Então, ou seja, pode até defender sem querer, mas de forma convicta, ela só vai ter essa possibilidade de saber defender o mate, exemplo, o mate do estilingue, vai defender. E só vai aprender, defender quando ele saber o que está levando o mate, Claro, né? Então aí conhecer a também, ameaça. depois quando familiarizar esse mate de brancas, a gente pode colocar questionamento. Como que as pretas, exemplo, a dama D4, então D4 está ameaçando o mate. O que as pretas podem fazer agora para tentar defender esse mate? Aí já começa a colocar É, algumas situações para eles tentar, situações, problemas para eles tentar responder, né? sim. Mas é Através do importante, exercício. interessante. Aqui a gente vê um monte de combinaçãozinha nessa estrutura. Vamos para a próxima aqui. Daí vai. Professor, Uhum. Oi. nesse caso aí, eu uso aqueles 5.333 Ah, problemas do lado do do- Polgar, isso. que ali, se você for ver, mate em um é quase Nossa. 2.000 problemas. Então, se fizer ali, a criança já sai sabendo da mate de tudo que é jeito. E também Olha lá, ó. Esse Tá aqui, lá. né? os sistemas de da mate, né? Livrinho de Mate de cabeceira. bispo, mate de Aí, ó. peão, Esse mate aqui de é o meu torre, travesseiro. mate de dama, esse aí mesmo. Então, se você aplicar esse aí desde o básico, que é o mais importante, eles ficam super familiarizados quando alguém tenta aplicar neles, porque eles Sim, aprendem a aplicar, né, o mate, não a se defender. Isso. Mas quando eles vê, como que eu posso dizer, uma familiaridade do que eles aplicam, eles conseguem se defender.
Uhum. É. Obrigado. Ele tem que conhecer os problemas, né? Porque daí ele vai automaticamente ele vai resolver o problema, vai achar um jeito de se proteger, né? Então, se o Exatamente. jogador, se ele já vê aqui o Martin G7, ele vai trabalhar para evitar que ou esse bispo fique aqui também, que é incômodo, né? Que atrapalha, tentar expulsar o bispo, coisa parecida, ou ele vai tentar um jeito de evitar que a dama consiga chegar até aqui, né? Então, isso é importante. E é importante, como eu falei, essa questão de modelos. Você trabalhar com diversas posições, tipo do Laszlo Polgar mesmo, ele traz não só um exemplo igual, né? Ele vai variando, vai criando, mostrando outras posições que vai diversificando. Isso é bom. É que nem eu falei, tem o livro do Bloch, que tem 16 tipos de combinações que ele trata, tática, né, temas táticos, Sim. e Uhum. são 16 que você tem uns que são fáceis, mas tem uns que são difíceis, porque não são muito comuns assim, né? E se você conhece, vai enriquecendo o teu repertório, né? Então é importante isso dali. Como é que é o Viu, nome professor? desse? Do Laszlo Esse Polgar? é do Não, o outro. Maxim Bloch. É Arte da É, Combinação. Art of É, Combination. ou The Art of Combination, isso mesmo. É. É um Ele tem verdinho, como que é o nome? Inversão de um CD. aplicativo. CT Isso, Art 4.0. E daí isso, tá esse mesmo. R$ 39 para ter todos os temas. Não tá caro. Tá mais barato que um livro. quanto que tá? R$ 39. O que que é? Você está vendendo? Tipo assim, você É que, eu- baixa o é que aplicativo gratuito. Ah, Daí sim. ele tem lá um limite X de problemas por tema. Tipo, o primeiro tema é o destruição da defesa. Então lá tem um Isso. número X que você pode usar. Mas se você quiser o aplicativo todo liberado, eu paguei eu entrei na promoção, né? Eu entrei num dia lá, estava R$ 29,90, eu paguei. Daí agora um aluno meu entrou de novo, baixou, pagou R$ 39, R$ 40. coloca o Mas nome tem por todo o escrito para nós, Oswaldo. aplicativo. Passo sim. Eu, depois do final da aula, eu passo a foto, que fica mais fácil de achar daí. É Beleza? Borovski? Uhum. Vou Tipo mandar assim, foto. Block. deixa eu. Eu vou fazer o seguinte: eu vou Não, passar manda o isso livro aqui. para Manda. vocês, tá? Fazer essa cortesia, e daí Isso eu aqui. passo o nome do aplicativo. Os dois. Vocês vão ter os dois daí, beleza? Isso. Eu passei esse foi um dos livros assim que eu trabalhei bastante com o Fear. O Fear trabalhou bastante com esse daí, pode ter certeza, do Block. Viu, A gente professor? fazia bastante aqueles Eu tenho, exercícios todos. eu tenho o Nossa. meu aluno, o Rafael Tuma Soares, ele ganhou do Jaime, ele tem 14 agora, né? Ele, quando tinha 11, ele Aham. ganhou do Jaime. E o ano passado ele ganhou como que é o nome dele? Do grande mestre? Do André Diamante. Só que esse foi numa simultânea, né? No Jaime foi no Aham. torneio de rápido lá do Ercílio Hermel, em Londrina. Ah, sei, Então, eu lembro desse daí. é, e ele foi fazer uma. Eu sou fervoroso desse livro da Art of Combination, né? E nós já estava na Aham. metade e ele queria saber do Fear, porque ele foi conhecer o Fear, eu fui apresentar, porque Hum. eu conhecia a maioria dos monstros sagrados lá em Caiobá, Foi e fui pro Fear conversar um com ele, americano né? que eu joguei na sexta. E ele achava assim, ele foi perguntar para o Fear qual o livro que ele poderia ler para melhorar o xadrez dele, né? Tanto taticamente, né? E o Fear respondeu o nome desse livro aí. Ele só olhou para mim assim, mas eu já estou fazendo. Eu falei, tudo que você está fazendo, que eu mando você fazer, eu vi o Fear fazer. Então, Pois é, esse foi o livro que a gente trabalhou intensivamente ali. Não chegou sim. até o último problema, que eu acho que é 1186 problema. Acho que Deixa os eu ver aqui, problemas eu lá, já não te lembro falo. qual. Alguma coisa assim. Mas não chegamos até o final, porque depois ele vem em variações, né? Vários temas, tudo misturado, uma miscelânea. Então a gente não chegou a todos.
Mas eu trabalhei os temas em geral, assim, e alguns se aprofundando mais. Tem uns que são bem difíceis mesmo. É coisa de Sim, louco. eu posso falar para o senhor que eu fiz todo ele 3 vezes. Fui Mas obrigado é a bom. fazer, porque quando a É, gente vai resolver, muitas vezes a gente não tem ele na mão. 1.182 problemas. é, isso. É. Errei por pouco, mas é isso. Mas então, esse é legal. E além do mais, ele tem a parte que brancas jogam, pretas jogam, né? Daí se brancas Isso. jogam, ganham. E Se pretas na jogam, ganham. última, pretas jogam ganham em 13 lances. Então não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa. Esses ó, que tem É, uma não. bolinha branca e bolinha preta lá, número um, bolinha Isso, ele tem branca bolinha branca. um. Quando é branca, jogam, preta jogam. Então é esse, né? Tem os Deixa nível eu um, ver. nível 2, até nível. É, é, muito bom. Use ele também. Então, bom, deixa eu só ver aqui se tem mais algum que a gente não viu. Tem a nossa O meu, triangulação, né? professor. Oi? O meu, Alexandre Eu Zanin. não, eu não vi o seu? Tá aí, Aqui, tá ali no desse daqui. chat. Eu vou pegar aqui que eu tô. Que por Pronto. sinal, eu estava olhando agora quando eu fui colar aqui no chat. Eu não sei se eu não mandei errado no trabalho, botei o link do. Tem mais Não, aqui, né? Puxa, tem um monte aqui. Eu vou pegar na ordem aqui, vou pegar a Tauan. A Tauan. Depois tem Lucas Maximiliano. Nossa, tem bastante. Ah, são 20, né? Então, não vai dar para ver todo, mas o que a gente conseguir ver. Esse daqui, qualquer um. Vou aplicar. Essa é do Mate do Pastor. O Mate do Pastor, um tiro certeiro. O Mate do Pastor. Não sei quem que. Tinha até alguns enxadristas que ensinam, que elaboram aqui o ataque, né? Para continuar o Mate do Pastor, né? No caso de uma jogada defensiva, tipo cavalo F6, aí jogar G4, né? Preparar G5 para expulsar o cavalo. Acho que era o Zaru também fazia isso, não fazia, Oswaldo? Não. Ah, eu nem lembro. Eu acho Eu que nem ele lembro dessa tinha. parte. Para os iniciantes, assim, tinha alguns Era o técnicos ali que. Stuhlman. Porque ensinavam o mate do pastor, né? Então o mate do pastor, Uhum. depois ensinavam que o mate do pastor falhava quando jogava cavalo F6. Daí ensinavam que dava para tentar jogar um G4, G5 para expulsar o cavalo. Daí o peão saía e vigiava essa casa, daí tinha que jogar um H3. Então tinha uma sequência lógica que dava um certo respaldo, né? Claro que depois tem que cuidar de toda a defesa aqui, né? Porque estoura tudo aqui, daí tem que ver com que as pretas agem. Um jogo bem preparado consegue reagir. Olha lá, mate do pastor. mas se em vez de colocar a dama na F3, colocar a dama na Aqui. H5, mesmo que saia com o Tem, cavalo, toma o mate. tem uns que levam bate assim mesmo, né? Quando vai com a dama aqui. Bota a E dama em vez tem, no F3, bota ela na. Foi o que eu fiz, o meu também, o meu trabalho também é a mátima do pastor. Só que eu e botei a tem dama aqueles direto truquezinhos na, também. na G5, na É, H5, desculpa. e tem aqueles truquezinhos que você ameaça o pastor, e o cavalo não tá aqui ainda. Daí ele tem que defender com G6, leva cheque e perde torre. Tem um. Faz aquele rapa ali. O bom é que a pessoa começa com isso, daí eu começo com a defesa moderna, ela nem tenta mais. Já acabou. Ela só vê o peão ali, Olha lá. já nem tenta É, mais a abertura de bispo. olha lá, o mate de novo. Isso aqui eu vi hoje, um mate desse com as crianças jogando. É bem isso daqui, parece que a partida dele. Igualzinho. Mesmo mate levou. Mas e conhecia o mate do pastor. O mate. Oxe, cheio dos mates do pastor. Agora, fechou aqui, né? O mate do pastor. É um tempo para se trabalhar a questão do mate, a questão das defesas, como continuar. Eu coloquei, inclusive, no primeiro livro de xadrez, aquela do que ele defende, né? Que vem aqui, que daí joga peão 3, daí a dama volta, ataca, coloca o cavalo.
joga a dama lá, né? Aquele assim, joga aqui, daí o peão avança, joga aqui. Opa, voltando. Joga aqui, daí o cavalo defende, daí joga lá, daí joga esse, né? Que se jogar bispo por peão, daí perde uma peça, porque daí dama aqui leva, o peão avança, daí a dama sai, daí joga o peão lá, joga o bispo lá, ameaça, e daí que tem aquele tchum, uau, o golpezinho, esse golpezinho. Daí eu também usei esse daqui, o mate do pastor, tá? Dentro dessa ideia do mate do pastor, como refutar, né? Umas formas de refutar. Deixa eu ver o próximo aqui. É Lucas Maximiliano. Lucas Maximiliano Bari. Vamos ver. Opa, sou eu. Oh, presente. Eu tentei abertura Rui Lopes. Agora, eu não sei se fiz bem, né? Eu tentei as ideias, fiz tipo um resumo no Teach. Eu não sabia utilizar muito bem, assim que, como escutei um colega, copiei, colei e fui vendo como ia ficando melhor, né? Certo. Aí eu A coloquei única coisa também que. bastante nos capítulos, colocava as partes do que, como se chama esto? As anotações, utilicei bastante sobre as Aham. variantes. É bom Aí, seriam os comentários sempre para ficar, para esclarecer alguns lances, né? isso, aí eu te tinha colocado os comentários, não está aparecendo ali embaixo? Não, tem aqui lances iniciais. Deixa eu ver. Ah, é que já estou no final, né? Tá, aqui tá certo, tá certo. Desculpa. Eu fui Não, não, aqui. tudo. Não, que vai que, como eu não sei utilizar bem, vai que não apareceu, né? Não, não, tá certo. Aqui, abertura Rui Lopes, lances iniciais, defesa morte. Sim. Segue lá aqui. Tentei ir ao mais simples, né? Porque também não sou tão bom como. A Valente das Trocas, depois Arca de Noé. Arca de Noé é interessante que eu estava dando uma aula, estava mostrando a Arca de Noé. Daí falei, o cara jogou E4, C5, daí jogou cavalo F3, A3, já anunciando uma Arca de Noé. E aí eu falei, ó, nessa posição aqui tem sempre o perigo de jogar o bispo aqui, jogar um B5, tirar o bispo para cá, levar a Arca de Noé. Sim, que vai Mas comer o demorou, bicho. foi feito alguns lances e batata. Entrou bem nesse esquema e acabou perdendo o bispo na partida. É a Então, importância de conhecer um pouco essa abertura, né? é, então tem, né? Mesmo com a Arca de Noé, às vezes tem essa jogada, né? Que tem que ver que senão É, pendura a torre lá, né? pois é. Então, a armadilha. Aqui tem, né? Que tem aquela ameaça que você sai, ataca o cavalo aqui, depois você ataca, o cavalo sai, que daí já tem o peão aqui, né? Sim, tem um peão que Quer vai dizer, avançar. ataca e depois vem aqui, né? Isso. Ainda aqui, não é? Aqui temos a variante da que não é presbítero. E aqui vamos Não aos sei se, finalmente. não sei se faltou mais alguma coisa, mas acho que não. Não, mas é basicamente isso. A ideia é justamente trabalhar com essas ferramentas e começar a desenvolver, avançar, né? Sim, Começar a entender melhor. E aqui mesmo, nós que estamos já, vocês que estão todos fazendo esse curso, né, que estão avançando nesses estudos, tem como compartilhar tudo isso. Isso é importante, né? A parte de compartilhar as experiências, trocar essas informações. sim. Então, é mais do que válido, né? Pegar. Ó, do É mais Alexandre uno aqui. aprende também, né? Claro, e aprende. E é Aprende uma coisa muito. que a gente gosta, né? O xadrez é sempre É, interessante, né? Para quem isso mesmo. gosta do jogo. Ó, aqui tá do nosso amigo Alexandre. Deixa eu ver se eu não puxei a última. Não. Olha lá o mate do pastor. O mate que eu tô vendo já pela terceira vez aqui, que uma foi do meu aluno, a outra foi... De quem que foi que colocou a outra? Foi Alexandre. Do outro do mate pastor, de quem que era?
Era eu, Lucas e Tauá? também Natawan. Ah, do Lucas, é do Maximiliano. Isso, Isso. tá. Mate. É, eu procurei dar uma caprichada no texto aí, ó. Aham, Peguei, tá me certo? baseei Só pode ver que tá bem assim, ó, curtinho os textos em cada lance, né? Isso. É importante que o texto seja bem conciso, assim, bem. Ele tem que ser bem pontual para o aluno entender, porque você tem que sempre se colocar no lugar do outro, né? Quem vai ler. Porque você já. Não sei se. Você não sei se pegaram a questão dos informadores, das enciclopédias. Não, eu acho que nem deles, porque tem uns livros que ele tem tantas análises assim, que ele se perde em análise, ele se torna uma coisa tão extensa que você tem que entrar na variante, depois volta e vai, e é tão enfadonho e tão cansativo de você trabalhar com aquele material que você se perde a paixão ali. Porque você coloca Geralmente, Professor, uma coisa. geralmente é Oi? do Kasparov. Mas tem Ah, outros eu ia que são Kasparov dizer é o muito mais contrário. especialista. Eu ia elogiar O... os livros do Kasparov justamente por causa disso. Que eu acho ele tão sintético, assim. Não, você fala daquele meus predecessores, que ele tem bastante É, eu análise tenho a ali. coleção, é. É? Hum. Não, ele é E interessante, o Teste do Tempo também. o teste do tempo é legal, porque ele é algo que eu uso sempre como argumentação, né? Que todos os Ah, as coisas livros ali. atuais, antigos, têm que ser submetidos ao teste do tempo, porque é a prova de se as ideias que eram tidas naquela época se sobrevivem. É como eu estava falando sobre a estratégia moderna do Pacman. Será que sobrevive ao teste do tempo? Então, tem que fazer uma releitura desses livros clássicos, mesmo os antigos, para tentar não desmoralizar o livro, né? Mas enriquecer, mostrar como, e na maior parte do conteúdo, ele chega muito próximo de uma verdade, né? E considerando que não tem todo o arcabouço de informações que nós temos atualmente, então é uma coisa fabulosa, né? Você tem ali o Professor, livro. Oi? só um comentário. Eu estou olhando aqui o trabalho que eu enviei para o senhor. Eu acho que eu não, eu acho que eu coloquei o link errado. Mas aqui eu acho que tem a data de quando eu fiz tudo, né? Que foi ali, o Aham. senhor ensinou num dia, no outro dia eu fiz. Aí se eu coloquei errado no Tem trabalho, alguns que o faltou senhor- nome, inclusive, mas tá lá no arquivo. Tem uns que faltou o nome, só tá lá o conteúdo. Mas lembre-se que sempre que você for apresentar colocar alguma coisa ali, você tem que colocar o cabeçalho, o nome, não, isso eu fiz entendeu? direitinho, Os botei tudo dados. ali, botei Não, mas Impex, a tem disciplina, alguns o que nome do faltou esses professor, tudo detalhes. direitinho. Mas essa parte do link, agora eu fui olhar no meu trabalho aqui, parece que eu colei errado o link. Bom, aí tá aí Aham. o link, então não posso, não tem o que Você eu posso colocou fazer. como lichess.com, Não, lichess.org? eu não sei por que apareceu a TIFF, que é aquele site que o senhor deu. Ah, eu vi, então eu sei qual que é. Eu olhei lá, Eu tem colei só aquilo, esse daí mesmo. em vez de Eu, colocar esse aqui, eu coloquei aquilo, e não sei por quê. esse daí. Mas se o Então dá senhor para olhar a tirar, data, tudo aqui, só vai ver que dá para é tirar um monte de simples, ponto, né? então. Dá para dar zero, porque não tem o link, né? Mas assim, ó, eu gostei muito de fazer, eu vi essa questão. Porque no meu, aqui, como o senhor está mostrando, não aparece as setas assim, eu não sei por quê. Não digo colorido, porque realmente colorido eu não lembrei de fazer. Deveria ter Aham, feito, não lembrei. Agora que eu é, vi aqui fazendo, vou fazer com as cores tudo. Mas ele, quando a gente manda analisar, ele faz análise. Agora eu vou prestar melhor, vou fazer as próximas, eu vou fazer assim. E vou fazer também essa ideia que ela. Não sei se foi a Tauan ou foi o Lucas ali, acho que foi a Tauan, quando ela mostrou os vários tipos de pastor que dá para dar, né? Porque o Crico, por exemplo, na aula dele, ele chamou de mate em quatro lances ou mate do pastor. uhum, Mas ele deu só isso aqui. E aí eu me baseei bastante na aula dele e tal, né? Mas a uhum, gente vai evoluindo, né? Vai melhorando. Obrigado. claro, tá certo. Eu tinha feito um videozinho sobre isso daqui do Mate do Pastor. Inclusive tem até uma musiquinha do Mate do Pastor, um tiro certeiro. Mas que é só passageiro, né? Porque você aprende o Mate do Pastor, mas você não dá uma continuidade, porque, né, você chega um tempo que todo mundo sabe se defender, né? Então,
ele é provisório, né? É uma coisa que se fixa, né? Então, mas é bom conhecer, porque sempre, principalmente os alunos, quando estão começando, tem que ter essa noção, né? Daí eu mostro variações com dama, cavalo, com outras peças, mas sempre baseado nessa ideia do mate do pastor, né? Que é interessante. Eu uso também, é bom a gente trabalhar. Bom, eu vou, antes, essa parte aqui eu vou considerar meio encerrada, eu vou mostrar para vocês aqui só um trabalho dentro do. Deixa eu fechar isso daqui. Vou mostrar um trabalho dentro do meu próprio trabalho que eu desenvolvi, né? Vou abrir aqui, dos meus estudos da minha tese. Então, da minha tese, é que minha tese resultou um trabalho que ainda está, claro que falta ainda melhorar mais e enriquecer mais, mas já é um ponto de partida, né? Então, deixa eu entrar aqui. Vou entrar aqui. Depois eu deixo disponível para vocês, né? Para poder fazer críticas e fazer comentários e colocar algumas. Ah, lá. Alguém com um sorriso nos lábios mandou um link atrasado, né? Vamos lá, deixa eu entrar aqui de novo. Eu vou entrar aqui de novo. Pronto. Olha lá. Então, aqui. Estão vendo ali já? Isso daqui é um trabalho que foi resultante da minha tese, né? Uma parte aqui, do método hipotético dedutivo. A ideia toda desse trabalho, ele é justamente aplicação de um método científico para o xadrez. Um método que pode ser aplicado, né? Então, o método hipotético dedutivo, ele trabalha em hipóteses, que você vai tentar chegar a uma verdade e você vai procurar como chegar nela, né? Como que os cientistas fazem no mesmo processo, né? Então, isso daqui eu vou deixar disponível lá para vocês, dar uma explicação geral, ele mostra, vai explicando xadrez ciência, objetivos, fundamentos do método hipotético dedutivo, definição do método, a aplicação do método. Aqui ele traz uma coisa bem simplificada, assim, mais explicativa para os professores poderem entender e depois aplicar, né? Trabalhar em sala de aula. Porque a ideia toda da minha tese de doutorado era justamente estreitar a parte da escola, do Fundamental 1, Fundamental 2, ensino, né, o ensino da escola mesmo, né, para a universidade, para a academia, né? Porque há um distanciamento. Se vocês observarem, os alunos que estão estudando algumas coisas estudam algumas coisas que, na realidade, já estão até em certo ponto superadas, né? Então, o método científico é justamente para entender como que é feita a pesquisa científica, que é um dos métodos, claro, mas é o que eu preferi trabalhar porque é o que tem vínculo com o xadrez, o método hipotético dedutivo, né? Então, ele mostra aqui as separações, né? Referências, que também, eu sempre falo, referências importantes. Leiam referências, procurem as referências que vocês encontram conteúdo para os teus estudos, né? Então, aqui ele mostra, eu trabalhei com 420 vídeos, na verdade eu trabalhei bem mais, 50 partidas coletadas, né, dessa pesquisa. Professor, Oi, antes de pode, ler, antes do senhor prosseguir, eu queria fazer uma pergunta. pode fazer. Eu, para mim, assim, ó, independente, eu vou colocar o oposto, tá? Um jogador que vai jogar um bullet de 1 minuto, um bullet de Uhum. 1 minuto, e um que vai jogar uma partida pensada no tempo máximo da FIDE, lá no xadrez clássico, tá? Para pegar extremos. A pergunta é o seguinte: o seu método funcionaria em função de qual tempo de reflexão, assim, dá para ter uma ideia? Porque eu não consigo, eu inclusive desclassifico o bullet,
como jogo de xadrez por causa do tempo, porque eu acho tão paradoxal assim. Como ele disse, eu quando comecei a jogar xadrez, 4 anos, 5 anos de idade, não tinha cinco, eu joguei muitos anos sem usar relógio. E então eu tinha uma ideia de xadrez completamente diferente. Para mim, jogar xadrez era sentar e ficar até achar o melhor e depois passar o lance adiante. Depois que eu fui, bom, eu já tinha uns 15 anos de idade, quando fui começar a usar relógio e entender que o jogo de xadrez com relógio é outra coisa, né? Claro. Mas é o aspecto que você vai trabalhar. Quando você trabalha, você tem que começar mesmo por uma análise. A análise é fundamental. A análise é tudo no xadrez, é a base, estrutura. Ela vai te dar profundidade. A análise que você vai fazer é ver todas as variantes, analisar a sequência de lance. E você vai enriquecer essa análise quando você tem modelos. Esses modelos que são aqueles modelos de conhecimento, alguns princípios que você vai incorporando no teu repertório, que você vai lendo em livros, o par de bispo, bispo-cavalo, cavalo contra bispo, bispo melhor que cavalo, cavalo melhor contra bispo, finais básicos, 300 finais, pelo menos finais básicos, você tem que ter na tua cachola, tem que ter o trabalhado, né? Então você tem que esses conhecimentos eles vão sendo incorporados e vão enriquecendo a tua profundidade de análise. Isso que vai fazer com que a análise sua seja cada vez melhor. Quando você analisa só, quando você está começando, você tem pouco conhecimento de tudo isso, você analisa, mas você analisa dentro daquelas limitações. Esse universo você tem que expandir para não ficar tão reducionista. Você tem que se aprofundar de tal forma que você consiga ver mais longe, ver aquém do que está ali no tabuleiro, se distanciar daquela posição inicial e conseguir se aprofundar com precisão. E isso você consegue quando você tem esses conhecimentos. E esses conhecimentos você vai enriquecendo à medida que você vai lendo outros livros, vai conhecendo, vai lendo alguns clássicos, que nem Zurique mesmo. Você vai vendo as análises dos jogadores, os pontos de vista com determinadas posições. Isso tudo vai te formando um arcabouço de informações que vai te enriquecer. Isso que vai fazer a diferença. Então, a verdadeira joia mesmo dentro do pro jogo de xadrez, para você evoluir, é a análise, capacidade de análise. Você tem que melhorar essa capacidade de análise. Você não pode ficar, tipo, por exemplo, se você é um aluno que está começando, só fica jogando bullet, ou fica jogando pingão. Joga várias partidas. Isso não vai te dar. Você vai aprender algumas coisas no meio que no toco duro ali, vai jogando, aparece algumas ideias que você acaba incorporando também, mas é uma coisa muito mais demorada. Ela não te dá a profundidade necessária, mesmo porque você não descobriu muitas dessas coisas pelas suas próprias sua própria como que análise, seus próprios estudos. Ele vai te dar alguma coisa. Então você pode melhorar, jogar um ping rápido e vai conseguir alguns resultados. Tem alunos, tem crianças assim que jogam e evoluem bastante assim, mas a melhor forma mesmo é com as análises. À medida que você tem todas essas análises bem formadas, aí pouca diferença faz você jogar 3 minutos, vai conseguir jogar 1 minuto, você vai conseguir ver coisas que às vezes você não viria, se você não teria a possibilidade de observar se você jogasse, se fosse formado numa partida rápida mesmo, de relâmpago. Então, análise é tudo. A análise que vai fazer você vai fazer o diferencial. Você tem que conseguir entender o que está acontecendo, entender a posição, entender as características da posição. E se você fizer uma leitura, você pode ver. Você pega uma posição lá de uma partida qualquer. Você faz sua avaliação. Nessa partida eu acho que eu considero que as brancas estão um pouco melhor, justamente por isso, por aquilo outro. Você faz um comparativo com algum ou um engine, ou você vai ver uma análise de um livro, uns comentários que foram feitos, você faz um comparativo. Você vai ver como você está distante ou não dessas análises, desses estudos. E o que falta você chegar até lá? Normalmente é porque você não conhece as características, algumas características
que outros jogadores, que um grande mestre, que mestre, conseguiram chegar além. Então é importantíssimo. Assim como você faz, por exemplo, o exercício de tática, que a gente está conversando com o Oswaldo, você desenvolve essa capacidade analítica de calcular lances, que são praticamente lances matemáticos, que você vai chegar numa solução rápida ali, né? Você tem que fazer análise global, a análise estratégica do jogo. Você tem que entender a configuração de peões, entender as casas fortes, as casas que são importantes naquela determinada posição, tudo isso. Então, você tem que sempre exigir mais. Então, um ponto de partida mesmo é uma análise, é a partida pensada. Pegar uma posição e destroçar ela, tentar tirar suas próprias conclusões. E o problema das pessoas normalmente é a falta de paciência. Quando você pega uma posição, coloca lá. Um problema que seja, vamos supor, mate em dois. Tem gente que não tem paciência. Ela vai ali, vai analisar, olhar, mate em dois, eu não estou conseguindo achar. E daí já vai procurar a resposta. Não, você tem que ir mais, tem que ir além. E mesmo como a gente está falando aquele do livro do Bloch, da The Art of Combination, aquelas posições mesmo é interessante porque a gente trabalhava de tal forma que não ficava simplesmente na combinação e tentava entender como se ganharia aquela posição, como que você chega no final decisivo mesmo, porque os jogadores às vezes ganham peça, conseguem ganhar material, mas não conseguem ganhar a partida. Aí, aí já é outra luta. Então é importante jogar assim, uma partida pensada, estudar partidas demoradas, posições, para depois você se brincar um pouco, jogar. E porque como que a gente pode fazer essa junção com a partida de relâmpago ou o blitz, né? É, uma forma é treinar a abertura, quando você quer testar alguma abertura que você está jogando, experimenta exaustivamente uma determinada abertura, vê os efeitos da posição, o que você não está conseguindo resolver direito, e ir reformando, e trabalhando, e trabalhando. Tem que ser sempre essa insistência de melhorar o que está sendo feito. Não trocar toda hora. Não gostei dessa abertura, estou levando cacetada. Não, vou tentar consertar essa posição, né? Ou então mesmo para desenvolver esse tipo tático, a capacidade de você lutar em posições perdidas, né? Tentar reagir, porque o xadrez não é também só a partida pensada, porque em determinado ponto, quando você vai avançando, começa a reduzir o tempo, você tem pressão de tempo, você tem que trabalhar esse lado emocional, lado psicológico, tem que tentar saber lidar com esses conflitos interiores que acontecem com o enxadrista quando está chegando no limite, que a coisa está apertando, o tempo está indo, a posição está complicada, você não pode se desesperar, você tem que ter uma certa serenidade, tem que achar os lances que sejam agressivos, e em determinadas posições você está perdido, mas você não pode desistir, você tem que procurar a resistência, tem que lutar até o último, né? Procurar complicar a posição, procurar posições complexas numa situação que você está mal, mas para fazer com que o adversário perca tempo, que ele está sempre pisando em ovos, vai ter que tomar cuidado para não levar um golpe tático. Então você tem que criar tudo isso. Então é importante trabalhar com o relâmpago rápido, justamente essas questões, as questões psicológicas, a questão de essa da interna mesmo, né? Porque Não, quando a gente. eu Oi? agradeço, Oi? eu queria agradecer, mas me surgiu agora, depois da sua fala, me surgiu uma outra pergunta. Pode fazer. Posso? Eu comprei o Fritz 20, comprei hoje. Puxa, ó, tá. E eu nunca tive programas, nunca tive nada. E ele diz assim, ó, na novidade dele foi lançado em maio desse ano, né? Uhum. A versão do 20. Então ele diz assim, ó, que o Fritz analisa o próximo oponente para jogar e fazer uma análise em função do estilo chess-base 18, em que se configura para jogar na forma agressiva, arriscada, posicional, ou conforme o treino ali vai se permitir.
Só que tem um detalhe, aqui entra a pergunta. E ele vai falar que ele está usando uma IA. Isso são só as novidades do Fritz 20, tá? Eu estou lendo só as novidades. Então ele simula esse estilo de jogo ao mais alto nível e depois ele usa a IA para fazer um diálogo de interação com quem está jogando, fazendo comentários e análise. E aí ele vai evoluindo conforme o estilo de jogo. Então, se eu resolver jogar um estilo mais agressivo e a IA vai indo comigo, e aí eu queria perguntar para o senhor, se o senhor sabe alguma coisa sobre isso, conhece alguém que está usando, o senhor acha que a IA vai realmente funcionar? Poxa, eu quero jogar um estilo Nigel Short, Judith Polgar aqui e tal, pá, e ele vai me conduzir mais agressivo, e daqui a pouco ele vai pegando o dado de base, os meus dados, a quantidade de partida que eu jogo naquele estilo, e a IA vai conversar comigo. Essa é a ideia, né? Pelo menos é o que o produto oferece. Eu, eu vou contar para vocês daqui a um tempo, porque eu comprei hoje o programa. Mas o que Ó, que o tá senhor acha top aí, disso? O hein? que que o senhor Eu acha acho que você disso? tá top aí, tá? O programa Porreta aí, que tá é fortíssimo. Mas é a questão de estilo a gente descobre, é parte é parte nossa mesmo, né? As nossas Mas o senhor características. conhece o uso de IA nesse sentido? É a primeira IA que eu estou vendo usar para jogar, né? Não, desde o Komodo 17, eu acho que ele já começou a trabalhar com IA. Komodo 17. Daí veio o Fat Fritz, tem outros, acho que Komodo 18, foi subindo, e daí ele já tem a IA. Claro que o teu deve estar mais desenvolvido porque você está com o Fritz, que deve ser Pode ser que o funcione top agora melhor. no momento. Depois eu conto Você para o tá, senhor, no fim do curso eu conto como é que foi a é. experiência. Então, só continuando esse daqui. Eu acho que hoje é a nossa última aula ainda, não é? Se eu não me engano. Acho que é a Acredito que quinta. sim. Sim, Sim. porque depois é o próximo. Mas deixa eu terminar isso aqui, senão eu não consigo terminar. Então, aqui ele traz um resumão sobre os fundamentos do método hipotético dedutivo, definição do método, algumas dicas assim para você reconhecer e até para você passar para os alunos. Que parte aqui, ó, o método ele parte da observação, que você analisa uma posição, você tem uma hipótese. O lance cavalo 6 parece um lance interessante porque posso perder o cavalo, mas vou ter uma estrutura de peões vantajosa e dinâmica, né? Daí vem a dedução, que você deduz aqui, ó, o jogador prevê as possíveis respostas, a testagem, que isso vem na prática, que muitas vezes é você usar a posição e analisar exaustivamente, e a conclusão que você vai chegar. Esse é o ciclo que se trabalha, né? Sempre nesse ciclo, forçando sempre o aluno a trabalhar nessa ordem, assim, para poder se aprofundar, para não ficar no ensaio e erro. Então, ele tem que ter um método para poder desenvolver, né? Daí, aqui eu explico um pouquinho sobre os impactos educacionais do método, né? Tem as referências, como eu falei, algumas diretrizes para você trabalhar em sala de aula. Isso aqui é bem o método que se usa para uma pesquisa científica. Quando você vai desenvolver um trabalho, você parte você vê um problema que aparece que você tem que resolver, né? Você faz todas as observações possíveis, daí você cria uma hipótese e daí você vai trabalhar justamente em cima daquela hipótese, vai testar para ver se funciona ou não funciona até chegar a uma conclusão, né? Depois é publicado normalmente numa revista científica, daí a partir daí fica na vitrine. Pode ser rebatida ou pode ser corroborada, né? O pessoal pode concordar com o teu princípio e ele vai escrever em cima e vai formando conteúdo científico, né? Tudo é assim, é a mesma coisa. Você vai achar um remédio ou uma solução lá para a Covid, daí alguém publica uma coisa. Se tiver algumas coisas erradas ali, alguém vai meter a ripa mesmo. Às vezes nem passa, né? Se não tiver coerência, nem passa pelo como que é, os pares, né? A turma que estiver avaliando. E daí, se tiver lógica, tiver racionalidade, eles vão trabalhar em cima e vão desenvolver.
Então, isso daqui são vídeos do Lichess, que 12.670 vídeos do Lichess, entre esses. Claro que eu olhei mais, e daí aqui ele vai desenvolvendo, né? Relação entre intuição e raciocínio analítico, tem uns trabalhos interessantes sobre intuição também, né? A intuição é uma parte diferente de se trabalhar, porque a intuição não é uma, não parece ser uma questão tão racional assim, né? Porque parece uma coisa mais metafísica, assim, mas a intuição, ela vem muito dos exemplos que você tem embutido na tua cabeça, né? As informações que você tem. A intuição, ela surge disso, ela se forma dentro dessas banco de informações que você tem na sua cabeça. E daí ela dá aquele lance, de repente você vê uma resposta para o seu problema, né? Então, esse trabalho aqui eu vou deixar disponível para vocês, e ele parte desse PDF, daí ele vai indo, vai desenvolvendo, citam alguns exemplos, o que aprendemos sobre essa estratégia, umas perguntas de reflexão, né? Ó, aqui, voltando. Aqui. Aplicando o método ensino xadrez. A observação, inicie pedindo aos alunos analisem uma posição específica do tabuleiro, pergunta à orientadora qual é o problema ou o desafio nessa posição, para o aluno pensar e tentar tirar algumas conclusões, formular hipóteses, incentive os alunos a sugerir possíveis movimentos para resolver o problema identificado. Exemplo de hipótese: se eu mover a torre para atacar o rei, poderia forçá-lo a se defender. Dedução: oriente os alunos a preverem o que aconteceria após o movimento sugerido. Pergunta orientadora: qual seria a provável reação do adversário a esse movimento? E esse, se você observar, dentro do método hipotético dedutivo, ele foi desenvolvido pelo Karl Popper, ele tem muito de xadrez. A forma, ele tem muito de xadrez. Embora não se vincule diretamente o método científico com o xadrez. O Karl Popper, ele foi um dos alunos, assim, ele trabalhou com algumas informações assim, que era do Otto Zell, que é um dos pioneiros da cognição, né? Inclusive, ele foi um dos orientadores do Degrau, que é um dos primeiros pesquisadores de xadrez. Então, eu acredito, claro que eu não achei fundamentação nesse sentido do Popper, senão teria trabalhado mais com relação a isso, a ligação dele com o xadrez. Talvez ele tenha tirado essas ideias aqui da forma de se jogar xadrez mesmo, da forma de se analisar o xadrez, né? Que muitas vezes é uma questão, era mais intuitivo naquela época, né? Então, daí vem a testagem, né? Realiza o movimento do tabuleiro, observe a resposta. Os alunos devem avaliar se o resultado corresponde às previsões feitas. Conclusão: analisa o resultado com os alunos, discutindo o que funcionou e o que precisa ser ajustado. Pergunta de reflexão: o que aprendemos sobre essa estratégia? Como podemos melhorar o próximo movimento? Então, é um roteirinho aqui fácil para seguir. Aplicações interdisciplinares, daí vai indo. Aqui eu faço algum link com história, com matemática. Opa, planejamento didático. Isso aqui ele está mais esmiuçado em outra parte. Síntese de resultados, diretrizes. Eu vou pular tudo isso aqui porque eu não vou ficar comentando tudo. Ó, softwares também tem a questão de simuladores, ó, plataformas simuladores, aplicativos educacionais, plataforma online, materiais impressos, espaço de aprendizagem colaborativa. Eu não sabia que era tão extenso assim o meu trabalho, mas aqui tem bastante coisa. Impacto, quero chegar aqui. Opa, aqui tem isso aqui. Isso aqui é a continuação do trabalho. Que é uma interfacezinha que está online lá, que é justamente mais conteúdo, né? Então, aqui ele está explicando justamente o que tem nesse conteúdo.
Eu vou tirar ele daqui, porque eu vou entrar lá. Vou voltando. Voltei. Estão vendo o tabuleiro? Estão vendo? Ah, voltei. Sim, estamos vendo. Ó, ele vai para esse string. Então aqui tem daí a partir de lá você chega até aqui, que tem textos, apresentação, contextualização, ciência. Então eu trabalho aqui que eu mostro mais ou menos o percurso científico, né, mostrando pelo com relação ao tempo, né, o método científico, né, ó, alguns métodos que existem que você pode adotar, inclusive trabalhar para o xadrez, para tentar método dedutivo, método indutivo, método hipotético dedutivo, método comparativo, método analógico, dialético, experimental, método estatístico e assim por diante. Que fala dos métodos, né, Francis Bacon, né, ele fala os bloqueios que existem na mente. Por exemplo, quando você vai ser um cientista, você tem que se livrar de alguns bloqueios. O Francis Bacon ele coloca assim, o ídolos da tribo, ó, que são as tendências naturais, como confiar cegamente no sentido. Então, quando você vai ser um cientista, você tem que fugir disso, né? Ídolos da Caverna, que é aquela do Platão, né? Não sei, a maioria deve conhecer aquela história do Platão, que estavam acorrentados, eles só olhavam as sombras refletidas com uma fogueira que tinha nas costas e só tinham aquele cenário, e a verdade para eles era aquilo. Depois que um deles conseguiu sair da caverna, conheceu o mundo lá fora, viu que não era nada daquilo e foi contar para os outros, e os outros rejeitaram, os outros não aceitaram. Então, às vezes, quando você sai, vê a luz, né, descobre as coisas e você não é tão bem aceito pela grande maioria, né? Ídolos do mercado, problemas causados pela linguagem precisa. Quando as pessoas usam os termos de forma inadequada, né? Ídolos do teatro, aquela aceitação de dogmas tradicionais, né? Quando as pessoas vendem o peixe de um jeito e você acaba embarcando nessa sem uma base científica, né? Sem uma comprovação. Então, esses daqui é interessante, os ídolos, Thomas Kuhn com a Revolução, fala aqui, o Steinitz e o xadrez, o legado de Steinitz aqui, um pouquinho dele, escola soviética, né? Que é interessante, né? Dentro do contexto que começa aqui, né, em 1924, né, que teve aquele torneio, né, que se formou. Em 1917, né, após a Revolução, já tinha aqui. O xadrez foi sendo incorporado. Xadrez e tecnologia, eu faço o xadrez do autômato até o AlphaZero, o turco, né, vou contando um pouquinho. Claro, de uma forma bem rapidinha. A questão do rate, tecnologia e treinamento. Tem bastante coisa. Campeões mundiais, deixa eu ver até onde coloquei o campeão mundial. Ó, meus primeiros campeões mundiais, aeroromântica, ó, até o Ding Liren e o Nepo. Agora é o Nepo, né? Não, a Era Karpov, essa mesma coisa bem rápida. Referências, que eu acho que é importante, né? Eu coloquei algumas referências aqui que vocês podem servir de guia até para procurar uns livros clássicos. Alekhine é muito interessante porque ele era didático nas explicações. Então é bem legal ler porque ele explica bem as coisas ali, né? O Becker, que é o manual de xadrez, né? Que esse aqui foi um dos primeiros livros assim que eu li, né? Porque é o que tinha na época. O Botvinnik aqui que também ele tem uma explicação boa, ótima, uma didática muito boa. Capa Blanca, Karpov, Mercúrio e Partida. Meus predecessores eu coloquei aqui, né? O Ninzovich. O Ninzovich é um pouco mais complexo na parte de aplicação do sistema, né? Mas está aqui. Metodologia científica, alguns livros que é importante ler. Ciência, né? Algumas sugestões. Artigos, coloquei alguns artigos aqui que vocês podem explorar,
Eu não mostrei antes justamente porque nós tínhamos uma atividade de artigo. Então aqui está uma referência, aqui está outra, aqui está outra, aqui está outra. É só procurar ali e você encontra. Então, eu coloquei algumas referências aqui da minha base de dados de referência. Aqui tem o nosso amigo Wilson Silva, o Wilson da Silva Saurus, aqui. Tem aqui uma referência nossa aqui, do Pilate, que a gente fez. Outra do Pilate, coloquei algumas minhas também, com o Valério, né, Brusamolin. Esse daqui é do método de pesquisa bibliográfica, que é interessante. E tem aqui algumas funcionalidades, né, que é justamente para dar uma... Você vai preenchendo aqui, observação, daí o problema, observação. Daí é mais ou menos um roteiro, se escreve aqui. Daí, adicionar essa etapa. Daí você vai para a próxima, problema. Daí vai adicionar a etapa, hipótese, vai preenchendo isso daqui, daí ele já te dá um formulário. Tem aqui o editor de tabuleiro, que eu coloquei, você coloca com essas informações do Foresight, né? Sistema Foresight, daí ele aparece aqui, ele incorporado lá. Ele está em Python, né? Selecione frases, aqui tem algumas frases, categoria, método científico, algumas frases aqui que pode ser incorporada, que eu coloquei, Galileu Galilei é considerado um dos pioneiros na aplicação do método científico, ali para enriquecer o conteúdo, né, para ilustrar. Tem algumas frasezinhas que eu coloquei aqui. Tem umas frases para você exportar. E daí exportar dados, daí em PDF e CSV. E aqui planejamento. Nome, disciplina, número de duração de aula, número de aluno, tema. Daí você competência, habilidades que você quer desenvolver, conteúdo, recurso, o que você vai utilizar. Daí espaço 1, atividade que você vai fazer, duração, aquele esquema todo de planejamento, avaliação, e vai indo. Você vai preenchendo, 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 e daí gera um PDF. Então é isso aí. Esse é uma contribuiçãozinha que eu fiz aí. Espero que seja útil. Claro que deve ter algum tipo de defeito, porque nada é perfeito, né? Então, espero que vocês aproveitem e se tiver algum tipo de crítica aqui para fazer, pode fazer, né? Para essa última, eu não vou lançar nenhuma atividade, eu vou corrigir todas essas atividades que vocês fizeram, fazer avaliação, quem tiver alguma coisa atrasada, entregue em tempo, né, logo, para poder rever. Principalmente, como eu falei, tenho 20, em média 20, mas 22 foi o máximo que apareceu, que entregou alguma coisa, e de 27, sendo que um não existe, então 26. Então tem que ver quem que não apareceu na lista, mas a maioria que está aqui com certeza apareceu. Entenderam? Viram ali aquele interessante aqui para trabalhar? Deixei ali. Espero que seja útil para vocês. Aí eu vou deixar esse PDF, porque aqui você acha o link, né? Aqui você tem o link no trabalho, nesse trabalho aqui que eu fiz. Isso aqui é curtinho, tem 37 páginas. Então, e tem espaço, tem ilustração, aqui tá. Vai ter esse QR Code e vai ter esse daqui para vocês chegarem até lá. E daí vocês usam, veem o que funciona, o que não funciona, e daí fazem a utilização adequada. Certo? Alguma pergunta com relação a isso? Hein? Não? Perguntas? Nada? Não, perfeito. Por mim está perfeito. Eu vou fechar aqui, então. Pronto. Bom, então, para fechar, para finalizar aqui, eu queria ver se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar vocês em algum aspecto que vocês querem tirar, né? Querem O link vai ficar esclarecer, lá né? no daqui. Eu quero, na verdade, fazer um elogio, porque eu acho que a tua disciplina foi uma disciplina muito prática, assim, que mostrou caminhos, formatação, enfim, mostrou o teach, que eu achei bem legal. O lance da gente fazer o estudo no Lichess também, eu acho que é uma oportunidade bem bacana, na minha opinião. O Lichess é a melhor plataforma que a gente tem, totalmente gratuita e tal, cheia de funcionalidades. Para quem não sabe, o Lichess, inclusive, ele é acessível. Então, quem é baixa visão ou deficiente visual
consegue mexer no Lichess e estudar e jogar, então, assim, fantástico, né? Na minha opinião, o melhor de todos. E eu agradeço, assim, por ter posto tudo isso pra gente, ter trazido todas essas informações, né? Parabéns, professor. Obrigado mesmo. Tá? Esse link, como está aqui perguntando, esse link ele fica naquele PDF no PDF daquele que eu acabei de mostrar, né? O PDF Xadrez de Ciência. Então ele vai estar lá. Você entra e daí você vai procurando lá, você vai achar o link. Daí eu vou deixar ali online lá na sala de aula. Daí vocês podem usar. Daí as notas devem sair na sequência, né? Depois vai sair, depois que avaliar tudo. E tenho que achar os perdidinhos aí, os que estão fora. Daí vocês. É a última de vocês, vocês têm mais uma etapa ainda? Vem outra, né? Ou não? Ou essa é a A última? gente tá no início do curso ainda, né? Tá aí no início, né? Ah, é o de 2004 que eu vou pegar lá depois, que é a última, eu acho. A gente tá, acho que É isso no mesmo. É o terceiro ou quarto Gerson Pérez professor? agora. Oi? É o Quem que é? Gerson Quem Pérez que é? agora. Ah, o O Gerson, Gerson. o Gersinho. O Gerson você já conhece, né? Eu acho que a maioria conhece o Gerson Pérez. O Gerson, ele é Eu todo O gostaria Gerson é o próximo de módulo. tecer é, também, olha, elogio só, professor, porque, como é que eu vou lhe dizer assim, o mesmo elogio que eu dei para o Pascoal, eu daria para o senhor. Vocês têm uma habilidade, uma tranquilidade de descer no nível da É. gente. Eu falo por mim, principalmente, para poder conversar. E a gente se sente à vontade para perguntar aqui as coisas que Uhum. são talvez mais ululantes, assim, mas a gente está aprendendo, né? Então tem que perguntar. E o senhor sempre foi muito aberto aí, me respondeu também pelo WhatsApp. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. pois é, Uhum. mas a gente passou por todas as fases também, né? A gente sofreu no coro as dificuldades, a gente sabe como que é, né? Como que o que que a gente tinha dúvida. Às vezes parece uma coisa tão simples de repente, né? Não é aquilo, ou às vezes parece simples e é complexo. Então tem tudo isso. Mas não se qualquer coisa que vocês precisem aí no decorrer do período, quem tiver de repente ambição de fazer outra coisa, continuar estudando, desenvolvendo, avançando nesse sentido e a gente possa auxiliar, aí pode perguntar para qualquer um de nós, aí não tem problema, a gente está disponível aí. Eu deixei ali lá no sala de aula, coloquei ali Instagram, Facebook, as redes sociais lá para vocês, quem quiser entrar lá, manter diálogo, manter o contato, estamos aí. Estamos aí para o que der e vier, certo? Uhum. Eu vou fechar a gravação aqui só. Recording. É,